Gente, o episódio da semana de WandaVision não foi tão surpreendente quanto os anteriores, mas confirmou umas teorias, mudou outras, então a gente tem assunto para conversar. Então bora lá. Sejam todos muito bem-vindos ao Aquele Filme. Meu nome é Alex Costa e aqui a gente fala sobre filmes, sobre trailers e às vezes até sobre séries, como é o caso de WandaVision. Se você gosta disso tudo, já se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana tem uma novidade por aqui. Mas vamos lá, já estamos no episódio 6 de WandaVision. Eu tenho semanalmente falado sobre os episódios aqui e o episódio dessa semana foi um tipo de episódio que séries tipo Game of Thrones faziam muito. É aquele episódio que é mais tranquilo, que não tem muita informação, porque ele é o episódio que antecede a merda. Normalmente, depois desse episódio, tudo acontece. Presumo que na semana que vem vai ter muitos acontecimentos, mas tem coisas muito interessantes nesse episódio 6 que vale a pena a gente comentar e a gente encontrar ali, como sempre, nesse mistério da série. Antes de tudo, o episódio dessa semana foi baseado em Malcolm in the Middle. Essa série, curiosamente, não é uma série dos anos 90, que era a próxima década a ser explorada, mas ela é precisamente de 2000, ela começou no ano 2000. A série, inclusive, tinha o Bryan Cranston no elenco, famoso por Breaking Bad. A abertura da série é reproduzida aqui também no episódio de WandaVision, e o papel do Malcolm é assumido pelo Billy, um dos gêmeos da Wanda. Seguindo a dinâmica que a gente fez no episódio da semana passada, vamos falar sobre o que está acontecendo dentro do domo e fora do domo. Começando pelo lado de dentro, onde a sitcom acontece. A família agora inclui o Pietro, irmão da Wanda, que volta aí com um rosto diferente, com o rosto do Pietro dos filmes dos X-Men, do universo dos X-Men. E ele entra para essa dinâmica da família que agora conta não só com o Viz e com a Wanda e com os gêmeos, mas também com ele como tio legalzão. Visão está cada vez mais desconfiado dessa realidade em que eles se encontram, mas ele aparentemente percebeu que confrontar a Wanda não é a melhor ideia. Então ele meio que logo no início do episódio escapa do compromisso de Halloween da família para explorar aí outros lados da cidade, o que a gente fala mais pra frente. Uma coisa interessante de notar é que todos os membros da família estão fantasiados pro Halloween com os uniformes deles nos quadrinhos. Fazendo aquela piadinha como uniforme de super-herói de quadrinho não ficaria bem em TV e cinema, cá estão eles provando, inclusive. É até interessante que eles dão um background para o uniforme da Wanda dos quadrinhos, dizendo que ele é o uniforme de uma cartomante da Sokovia. Mas ele nos deu a Wanda com o headpiece, que fica muito bem na Elizabeth Olsen, inclusive, que está linda nesse episódio de novo. Pietro assume o papel de father figure aqui nesse rolê de Halloween, e é muito interessante observar como todo esse passeio de Halloween deles deixa muita pista sobre o que pode estar acontecendo. Primeiro a gente nota que Wanda estranha o Pietro com esse rosto novo, ela sabe que é o Pietro, mas ela tá achando ele esquisito. Então assim, ela tá interrogando ele o tempo inteiro. Ele entra na dela, fala que entende que o rosto dele tá diferente, mas que ele veio por um chamado dela e que qualquer coisa ali é responsabilidade dela mesma, joga pra ela. Sobre o Pietro, é muito interessante observar que, assim, ele tá com uma personalidade próxima da do Pietro dos X-Men, porém tem vários indícios se você pegar no detalhe do que ele fala e de como ele está. Haviam teorias de que ele talvez não fosse o Pietro dos X-Men, ele fosse o Mephisto, disfarçado de Pietro, ou outra teoria de que seria o Pietro dos X-Men sendo controlado pelo Mephisto, e tem algumas boas dicas aqui que me inclinaram para essa teoria. Primeiro de tudo, quando eles estão fantasiados, o cabelo do Pietro está fazendo 2 chifres. Pode ser uma referência ao cabelinho que ele tinha no quadrinho, mas está muito óbvio para não levar em conta, especialmente numa série que é um mistério. Ele fala no demônio o tempo inteiro, e o Mephisto nada mais é do que o demônio na Marvel. Ele chama os gêmeos de Demon Spawn, que é o que eles são nos quadrinhos. Quando eles surgem, eles são filhos que o demônio da HQ, que não era o Mephisto, faz a Wanda ter para usar eles como canalizadores. Ele faz muita referência a demônio e isso não me pareceu gratuito, sabe? E ele tá com um comportamento meio endemoniado também, vídeo que eles fazem nessa cena do Halloween, esse caos que eles causam na cidade. Enquanto eles estão ali passando o Halloween em família, o Visão vai explorar os extremos da cidade.
E lá ele descobre que quanto mais longe do centro, mais estranhas as coisas estão. Foi muito interessante ver que a cidade fica meio que não animada, as pessoas ficam estáticas nas fronteiras da cidade, né? Ou seja, onde o poder da Wanda talvez não alcance, as pessoas estão ali em stand-by, o que foi uma cena, inclusive, bastante cruel. Tem uma interação bacana do Visão ali com a Agnes, que estava perdida por ali, segundo ela. Ela passa a impressão de estar pedindo socorro para ele, mas eu não comprei muito. Eu acho que a Agnes é uma personagem que a gente tem que continuar acompanhando. Eu não acho que ela estava ali gratuitamente, eu não acho que a conversa com ele foi gratuita. Nessa hora, o Visão resolve sair do domo, o que nos leva ao lado de fora do domo. Do lado de fora nós temos informações importantes também, porque assim, primeiro, aquela teoria de que o diretor da SWORD era um vilão, pra mim, concluída. Aqui ele vai full vilão, ele se livra da Mônica, da Darcy e do Jimmy Woo. Ele inclusive é muito cruel com a Mônica, citando a morte da mãe dela, então assim, ele adotou todos os traços de vilania, ele assumiu a vilania dele. Nós descobrimos aqui também que ele tá rastreando especificamente o Visão, não a Wanda. A Darcy, a Mônica e o Jimmy Woo dando uma hackeada ali, fugindo dos soldados, que rendeu até uma cena legal de luta, descobrem isso. Tal como a Darcy descobre que a questão da Mônica é um pouco mais séria, ela está mudando molecularmente. Meu único ponto com essa história, eu já esperava que a Mônica fosse ganhar os poderes dela dos quadrinhos, que são poderes relacionados à energia. Meu único ponto com isso é que eu achei a Mônica muito tranquila, de novo, com essa informação. Então assim, eu tenho a impressão de que pra ela isso não tá fora do comum, sabe? E aí nós temos o momento do Visão saindo do domo. Aqui nós descobrimos que assim, tinha uma teoria de que talvez fosse uma pessoa que a Wanda estivesse projetando Visão nela. Aparentemente não. Quando ele sai do domo, ele se destrói inteiro, ele se quebra inteiro. Ele tá até mais danificado do que ele estava no fim de Guerra Infinita. Então assim, a Wanda está realmente carregando o corpo do Visão por aí, o que é bem creepy. De volta ao lado de dentro do domo, enquanto isso, o Halloween continua. Nós descobrimos que os gêmeos passam a ter os poderes deles dos quadrinhos agora. Tommy tem o poder do irmão, de alta velocidade. E o Billy tem os poderes da mãe, ele é telepático, ele tem uma energia também, só que a dele é azul, ao contrário da dela que é vermelha. O interrogatório da Wanda com o Pietro continua. Eles têm um diálogo muito interessante ali, em que eles fazem uma troca muito interessante, mas eu senti o Pietro meio que tentando arrancar algo dela, especialmente como ela fez aquela cidade acontecer. Então assim, eu fiquei mais com o sentimento dele ser um agente externo, dele ser um agente de alguém. Por isso que eu estou ainda mais inclinado para essa teoria dele ser ou o Mephisto, e não o Pietro dos X-Men, ou está sendo controlado pelo Mephisto. Sendo bem honesto, eu acharia um desperdício você trazer o Evan Peters no papel que ele fazia em outro universo, às portas do multiverso, para ele não ser uma pessoa do multiverso, ele não ser o personagem que ele fazia em outro universo. Porém, ainda tem a chance dele ser, mas está sob o controle do Mephisto. Então eu vou ficar nessa linha aí, de que ele é sim o Pietro até segunda ordem, mas com uma influência por trás. Ainda sobre o Pietro, tem uma troca muito interessante lá no início, isso foi um easter egg que eu gostei muito, em que quando ele vai tocar o terror junto com os gêmeos, ele fala Kick-Ass, e a Wanda fica meio Kick-Ass. Kick-Ass é um filme baseado em quadrinhos, no qual ele, Evan Peters, e o Aaron Taylor-Johnson, que também faz o Pietro, mas o Pietro da versão do MCU, atuaram juntos. Eles faziam juntos o filme. Então assim, não deixou de ser um easter egg interessante. No momento em que os gêmeos descobrem os poderes, ou que o Billy descobre o poder dele, ele sente o Visão com problemas do lado de fora do domo. E aí nós temos o momento mais interessante do episódio. A Wanda, em full poderes, ela expande o domo. Ela expande o domo para pegar o comboio, que é transformado num circo. Aqui nós temos uma questão interessante também, porque nos quadrinhos, os pais adotivos do Pietro e da Wanda, antes deles descobrirem que eram filhos do Magneto, no quadrinho eles são filhos do Magneto, era uma família circense. Então, assim, não deixou de ter uma referência ali. E, além disso, ela expande pegando a Darcy, que estava presa pelo pessoal do lado de fora, com uma algema. Somente 2 carros fogem. O carro em que está o diretor da SWORD e o carro em que está a Mônica e o Jimmy Woo, porque eles estão indo encontrar a tal contato dela, que não apareceu ainda nesse episódio, mas no próximo eu acho garantido.
O que nós temos aqui de mais interessante, no fim das contas, é isso. Tipo, a prova de que a Wanda está sob o controle desse domo. Ela expande ele com muita força, com muita facilidade, inclusive. É a prova de que ele não está limitado à cidade. Ele pode expandir para os Estados Unidos inteiro, para o mundo inteiro, se ela quiser, se ela assim quiser. Mostrou uma limitação de poderes dela, em que quanto mais longe dela, menos no controle as pessoas estão, ou menos animadas as pessoas estão. Mas ainda assim foi uma demonstração, talvez a maior demonstração de poder que a Wanda já fez no MCU até hoje. Podem ver que a gente teve muita coisa para discutir, a gente teve muito detalhe para pegar, mas ainda assim não foi um episódio de tantos acontecimentos quanto os anteriores. Então eu insisto, esse foi um episódio filler. Eu confesso que eu estava meio mal acostumado, como todo episódio acontece muita coisa muito relevante. Esse eu achei um pouquinho mais devagar, tá? Eu achei que acontece menos coisas que nos outros. Mas só faltam 3 episódios para a série acabar, então eu acredito que da semana que vem em diante é só pauleira. E a gente vai continuar comentando sobre. Me conta aí nos comentários o que você achou do episódio dessa semana, se ele mudou as suas teorias também, se as suas teorias seguem as mesmas. Vamos continuar a conversa e eu volto no próximo vídeo. Tchau, tchau!